Eu tenho visto muitos advogados, infelizmente, não é a maioria, mas são advogados que provocam conflitos ao invés de dirimir conflitos. A análise estratégica no direito é uma forma da gente compor tudo que a gente tem nas mãos, né? Usar o caráter social do direito e aplicar isso, de certa forma, a integrar as duas partes. Para mim, eu não vejo a advocacia como um autor e um réu, eu vejo como um problema. Um problema que a gente tem que ter a estratégia de juntar tudo e compor entre as partes, porque quando você chega para litigar, ninguém está ganhando. O que mais falta para o advogado hoje é modernizar o seu pensamento. Você saber e compreender o direito, compreender a legislação que você atua, a legislação local, né, do seu país, e saber aplicar ela dentro da realidade atual. Lá, obviamente, sempre observando o entendimento da jurisprudência e o entendimento da primeira instância também. Quero crer que o novo CPC, e aí eu posso estar sendo otimista demais, mas eu quero crer que o novo CPC daqui a alguns anos ele vai gerar essa mudança de mentalidade, principalmente dos advogados, com esse excesso de litígio, eu tenho que pegar o cliente, tem que ser processo. Não, eu acho que nós temos que colocar aos olhos do Poder Judiciário aquilo que for necessário realmente, que o Estado, que precisar da mão do Estado, os advogados têm que se valer. O que não precisar, eu acho que dá para a gente resolver através da mediação. Para mim, a análise estratégica do direito passa por vários pontos. Primeiro, como que você vai organizar seu escritório, como que você vai organizar o atendimento dos clientes, como que você vai captar os clientes, como a forma que você trabalha, como que você vai organizar os seus processos, inclusive dentro da sua conduta ética. E tem uma parte toda da análise estratégica do mercado, onde que ainda existem nichos, onde que tem maior demanda, menor demanda, financeira, comercial, jurídica, que a gente tem que litigar, tem que incentivar menos o litígio, tem que tentar compor mais, orientar mais, tentar com que o cliente entenda mais do problema e incentivar menos o litígio. Tentar fazer uma advocacia mais eficiente através da conciliação, através da informação. As pessoas são muito desinformadas. Muitas vezes os litígios acontecem por falta de informação. E muitas vezes o advogado ele não instrui bem o cliente, ele não escuta, ele não dá um retorno, ele quer logo entrar com o processo, cobrar e pronto. Não, eu acho que primeiro a gente tem uma função social enorme que muitas vezes os advogados deixam de exercer. A análise estratégica do direito é você desenvolver o seu trabalho de forma a estruturar os objetivos de uma pessoa, seja pessoa física, seja empresa, seja o próprio Estado, da melhor forma possível, com a maior felicidade possível para o número maior de pessoas também possível, com o menor custo, seja de tempo, de dinheiro e emocional. A análise estratégica do direito, para mim, é os passos que você dá para traçar um objetivo e buscar esse objetivo da melhor forma para resolver o seu problema ou sua pendência o mais rápido possível. A análise estratégica do direito é uma forma de, partindo de um problema, de uma situação colocada por uma pessoa, verificar qual é a melhor forma de resolução dessa questão, com o menor desgaste possível, gastando o menor dinheiro possível. Bom, a análise estratégica do direito ela consiste na estruturação dos objetivos das pessoas. Pode ser considerada uma ferramenta, uma forma de atuar que se preocupa principalmente com os objetivos de cada pessoa, e é um instrumento que deve e pode ser utilizado hoje pelos operadores do direito. A análise estratégica do direito é uma forma de você usar o direito para poder construir os objetivos das pessoas. Ao invés de você usar o direito na fase posterior, na hora de resolver conflitos advindos do que não deu certo, você usa o direito justamente para poder estruturar esses objetivos, não só de forma jurídica, mas também levando em conta a transdisciplinariedade, a questão psicológica, a questão econômica, a questão financeira, e assim você conseguir estruturar aquilo que as pessoas querem. É um conjunto de alternativas postas para os operadores do direito, para todos envolvidos na cadeia jurídica,
para estruturar melhor os objetivos das pessoas e trazer com o menor custo possível, com o menor desgaste psicológico e de forma a concretizar esses objetivos o mais rápido possível. É uma forma de pensar o direito de maneira preventiva, a organização do pensamento para direcionar as ações das pessoas e das organizações de maneira a minimizar os conflitos. A análise estratégica do direito é uma forma de utilizar o direito sem o conflito. Como vocês puderam ver, basicamente, a análise estratégica do direito pressupõe, primeiro, conhecer os objetivos das pessoas. Segundo, conhecer as próprias pessoas e os contextos nos quais elas vivem. A partir daí, o profissional do direito deve construir uma estratégia jurídica que permita que esses objetivos aconteçam com o menor custo possível, de desgaste psicológico, de tempo e até de dinheiro. Aí nós teríamos que remontar até as institutas de Justiniano, né? No tempo do Império Romano, né? Trabalhar o direito dentro daquilo, né? É o direito oral, né? Não existia o processo. O processo é a modernidade do direito, né? Olha, eu gosto muito, estudo muito a arbitragem. Eu gosto muito da arbitragem. Eu acho que a essência da advocacia, por enquanto, pelo menos no nosso país, é processo. É o litígio, né? Infelizmente é o litígio. Mas eu acho que é possível sim, mesmo porque dentro da advocacia você tem toda uma parte consultiva que é muito pouco utilizada, inclusive pela população, a preparação, a sucessão, por exemplo, de empresas, né? A pessoa prever, fazer um planejamento sucessório dentro de empresa, até na sua própria vida, ela é muito pouco utilizada no nosso país e que é uma área do direito, que depende do advogado, o conhecimento jurídico que o advogado tem. A advocacia ela não é só processo, eu acredito, e desde quando eu formei, que existe advocacia consensual e preventiva. Na verdade, deveria ter muito menos litígio se a gente usasse o bom senso e a prevenção. Existe campo para advogar sem ser litigar. Litigar é só uma parte e uma das mais penosas e caras. Eu acho que a gente devia focar mais no consenso e numa advocacia preventiva do que numa advocacia litigante, que é o que acontece. Sim, é possível um direito sem processo, com uma advocacia preventiva, consultiva, colaborativa, através também da busca de soluções extrajudiciais dos conflitos, seja pela conciliação, mediação, arbitragem. Sim, é bastante possível. Na verdade, o direito precede o processo, né? O processo não existe sem o direito, mas o direito existe sem o processo. E é exatamente por meio desse tipo de abordagem, de estratégia e de metodologia, de mudança de modelo, é que a gente vai ver cada vez mais o direito atuar sem o processo, sem o conflito. Sim, é possível o advogado trabalhar sem processo, desde que ele faça uso de todo esse arcabouço que o direito oferece para ele, e não ficar adstrito somente ao direito legislado, porque o direito tem que ser interpretado, né, de forma que esse advogado possa oferecer para o seu cliente todo um conjunto de alternativas possíveis para estruturar melhor os seus objetivos e conseguir uma solução da melhor forma possível. O processo judicial é apenas um desdobramento do conflito. Se você tem uma relação no direito bem planejada, bem estruturada, ela vai tender a não gerar conflitos e, com isso, minimizar a quantidade de processos. É possível. O direito sem o processo seria usando a análise estratégica, uma consultoria, advocacia colaborativa. Apesar da maioria dos profissionais do direito entender que não, existe direito e existe profissão jurídica sem processo judicial. E isso é cada vez mais evidente nas empresas, é cada vez mais evidente nos mercados em que os advogados são chamados a atuar na estruturação dos objetivos das pessoas. Tem que passar um briefing para o cliente, um briefing para o comprador, para o vendedor. Eu tenho que ter uma coisa mais moderna, né? Eu tenho que ter uma forma de apresentação
que vai além de um telefonema, vai além de uma conversa. A gente faz lá no escritório com os nossos clientes, a gente sabe que é assim, mas assim, também eu acho essa área do marketing do escritório, eu acho muito pouco utilizado, utilizado não só no escritório que eu trabalho, mas eu vejo no geral. A gente não tem muito isso, não. Eu acho que umas 2, 3 reuniões, cada reunião de 1 hora, 1h30, eu acho que já é o suficiente para você consolidar na sua cabeça pelo menos o início do estudo sobre o fato. Eu tento dar um retorno, às vezes... E cada um a gente tem que dar um briefing diferente. Às vezes você tem um cliente muito idoso que não entende o que é um processo digital, ele fica desconfiado, você tem que levar ele no escritório, abrir, mostrar. Tem outros clientes que gostam de vir ao fórum com você, porque ele entende o que acontece. Então eu acho que tem vários tratamentos e vários retornos que você pode dar. Briefing é um processo de planejamento e nele você vai... Um briefing no direito, por exemplo, você vai ouvir o seu cliente. É com o briefing que você conhece melhor a pessoa e a partir desse conhecimento sobre o que a pessoa quer, o que ela planeja e quais são os objetivos, que você traça uma estratégia para ajudá-la a alcançar seus objetivos. O briefing é um relatório, é uma análise dos objetivos da pessoa, das dificuldades enfrentadas, de como isso pode ser resolvido, de qual é a melhor estratégia para chegar no objetivo pretendido, não necessariamente judicial e preferencialmente não judicial. Bom, o briefing é muito associado à análise estratégica. Ele pode ser visto como uma coletânea de dados, de informações. Pode ser, por exemplo, por meio de questionários, a fim de identificar pontos relevantes, essenciais para que seja promovida a estratégia adequada. É uma forma de você fazer um diagnóstico dos interesses das pessoas. Para o advogado, especificamente, o briefing seria ouvir o que o cliente tem a dizer, para dessa forma ele conseguir descobrir quais são os interesses e as necessidades do cliente e assim ele criar uma estratégia, um planejamento para poder conseguir chegar a esse objetivo que a pessoa almeja com menor custo, menor tempo e trazendo mais felicidade. Briefing é uma técnica de colher informações para poder preparar para um processo, fazer um planejamento. O briefing tem um papel fundamental na análise estratégica do direito, porque é por meio do briefing que você vai conhecer a pessoa, o contexto no qual ela vive e os seus objetivos. Somente a partir do briefing é que você tem condições de montar uma estratégia jurídica capaz de permitir que os objetivos daquela pessoa aconteçam com a maior eficiência, com o maior aproveitamento possível.